No estudo da semana passada, nós podemos observar o conceito que os espíritos dão para a alma, que nada mais é do que o espírito encarnado num corpo. Muito bem explicado pelo nosso querido irmão Luiz. E a gente pode observar que nem todo conhecimento nos é dado pelos poucos conhecimentos que nós temos e muitas vezes pela dificuldade que nós temos de entendê-los. Então, ao longo da humanidade, da evolução da humanidade, nós tivemos os ensinamentos que foram proporcionais ao nosso nível de entendimento. É lógico que o conhecimento que a doutrina espírita nos traz hoje jamais seria entendido em plenitude na época de Jesus. Mas a gente vai observando que esses conhecimentos eles vão acontecendo com o passar do tempo. Nós vamos melhorando, nós vamos criando capacidade como seres humanos de melhor entendimento desses ensinamentos, e à medida que esses conhecimentos vão nos apresentando, a gente pode colocá-lo em prática ou não, dependendo da nossa própria vontade. Eu vou dar uma pequena passada pelos filósofos da antiguidade. É lógico que eu não tenho pretensão nenhuma de esgotar o assunto, é apenas uma passagem muito simplória a respeito dos filósofos, e nós vamos observando a mudança de comportamento, o crescimento do conhecimento. O primeiro grande filósofo conhecido na humanidade foi Tales de Mileto, cerca de 600 anos antes de Cristo. Tales de Mileto inaugurou um período conhecido como cosmológico, que é a contemplação da natureza, do universo como um todo, e buscando razões racionais para a existência do universo e até da natureza. Então, Tales de Mileto foi o primeiro grande filósofo da humanidade. Ele considerava que o elemento primordial era a água, porque a água estava no princípio de todas as coisas, necessitava da água. Então, a água, por existir em todas as coisas, era o elemento primordial, o elemento essencial do universo. Logo depois, 100 anos depois, em torno de 500 anos antes de Cristo, Heráclito foi um outro grande filósofo, e já contestando esse conceito de que a água era o fator primordial, ele considerava que o fogo era o elemento primordial da humanidade, porque o fogo, a humanidade ela vive em plena transformação, e nada mais para exemplificar essa grande transformação como o fogo que passa e destrói tudo e renasce tudo, outra vez. Segundo Heráclito, o que é novo envelhece, o que é vivo morre. Então, ele inspirou até os primeiros cientistas que buscavam aí a união do material com o imaterial através do fogo, que foram os primeiros alquimistas. E aí já começa a uma noçãozinha sobre imaterial. Parmênides viveu nessa época também de Heráclito, cerca de 500 anos antes de Cristo, e ele tinha oposição a esse pensamento de Heráclito, porque ele acreditava que a essência das coisas é permanente. Já Heráclito é que tudo era transformação. Parmênides não, tudo é permanente, não sofre a ação do tempo. Ele usou esse conceito porque assim, ele achava que se as coisas se transformassem o tempo todo, como é que você ia ter o conhecimento das coisas, se elas mudam o tempo todo? Então, ele afirma que tudo que se pensa, na verdade, existe. Não se pode pensar naquilo que não existe. Aí ele tem uma frase famosa que é: o ser é e o não ser não é. Ou seja, o que existe, existe, o que não existe é porque não existe mesmo. Ainda a existência da imaginação. Então, até aqui, 500 anos antes de Cristo, a filosofia era mais dedicada à compreensão da natureza, do universo. E aí nós começamos
com Sócrates, em torno de 480 anos antes de Cristo, considerado o grande pai da filosofia, uma mudança nessa forma de fazer filosofia. Ele inaugura o período antropológico. Antes era o período cosmológico, o universo era o centro das atenções. Agora, Sócrates traz o conceito do período antropológico, que é a inter-relação entre as pessoas. A filosofia começou a enxergar as pessoas como individualidades importantes e os pensamentos começaram a ser levados em importância. Como naquela época o conhecimento era passado de geração a geração com muita dificuldade, com muito poucas mudanças, Sócrates considerava que esse conhecimento era sempre parcial, porque ele dependia muito de como que se pensava, da opinião, da autoridade daqueles que se diziam sábios na época, né? Os grandes conhecedores. O conhecimento era baseado naquilo que eles achavam que era verdade, não exatamente o racional que era o importante. E por isso ele enfurece aí os grandes poderosos de Atena, que diziam que ele estava tentando contra os deuses e que estava tentando corromper a juventude ateniense, e foi condenado à morte por isso. Platão, cerca de 400 anos antes de Cristo, que foi um grande discípulo também de Sócrates, ele já define pensamento e alma como sendo superiores aos sentidos e ao corpo. Olha que grande evolução. O pensamento e a alma são superiores aos sentidos e ao corpo. Isso 400 anos antes de Cristo. Então ele considera que a alma é sempre muito mais pura do que o corpo. E Aristóteles, 350 anos antes de Cristo, considerava que o grande objetivo da vida é a busca pela felicidade e pelo bem, apenas alcançados através do conhecimento e da prática das virtudes. O que nós pregamos aqui o tempo todo? Não é? Olha os pensamentos sofrendo evolução a partir ao longo do tempo. Santo Agostinho foi também um outro grande filósofo da Igreja Católica. Já cerca de 430 anos depois de Cristo, ele segue os conceitos de Platão, dizendo que a busca da verdade é sempre através da razão. Precisa ter conhecimento, precisa ter o conhecimento até da fé que ele tinha era baseado sempre na razão. Ele buscou unir a tradição da filosofia com os conceitos da religião cristã. Olha que outra coisa importante. Não aceitar passivamente os conhecimentos. O conhecimento passado da igreja, né? Sim, usar a razão junto com essa fé que ele possuía. São Tomás de Aquino, já 1.200 anos depois de Cristo, ele também pregava que era preciso ter fé com racionalidade, fé com lógica. E, por fim, Descartes, 1.600 anos depois de Cristo, que é o grande pai do pensamento moderno, ele instituiu que o princípio da dúvida como método para chegar ao conhecimento, chamado método cartesiano, né, que é o penso, logo existo. Ou seja, para chegar ao conhecimento, você tem que duvidar, ou seja, questionar, não aceitar as coisas passivamente. Então, para que eu trouxe esses conceitos filosóficos aqui muito superficiais, eu confesso, para que a gente entenda que o conhecimento ele é passado de acordo com o grau que nós temos de entendimento naquele período, né? Nós hoje sabemos grandes coisas a respeito do espiritismo e do mundo além túmulo, mas existem outras inúmeras coisas que ainda não nos é facultado conhecer, porque nós não temos capacidade de entendimento para isso. E aí a pergunta 145 do Livro dos Espíritos é como se explica que tantos filósofos, como esses que eu falei, por exemplo, antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica
e não tenham chegado ao conhecimento da verdade. Porque nós também não conhecemos a verdade na plenitude. Eles foram precursores, eles foram lançadores das sementes que foram brotando ao longo do tempo, que ainda hão de brotar. E os Espíritos respondem, esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos, semearam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. Então, eram seres humanos que tinham conceitos também errados, mas era fruto da sua própria natureza humana, de às vezes colocar as coisas sem ter a devida verdade associada. No entanto, mesmo seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. E por que os anatomistas, fisiologistas, os que aprofundam na ciência da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo? A gente vê grandes estudiosos, grandes pessoas expoentes nas ciências, que muitas vezes não acreditam sequer em Deus. Eles são muito materialistas. Por quê? Porque eles têm um conhecimento tão grande e eles veem os ciclos das coisas se fechando e duvidam que existe uma força divina, uma força por trás disso. Então, são muitas vezes levados ao materialismo. O que é o materialismo? É a ciência que considera que todas as coisas são baseadas na matéria. É a semente junta com a terra, muito bem aguada, arada, e simplesmente os fenômenos naturais, materiais, vão fazer com que essa semente germine e vire uma planta. Não tem energia na planta, é materialismo. As coisas acontecem porque são a fusão da matéria. Isso é materialismo. Então, por que essas pessoas, com tanta frequência, são levadas ao materialismo? Orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admite haja coisa alguma que lhe esteja acima do entendimento. Orgulho nosso, orgulho dos nossos poucos cientistas que são materialistas, muitos deles ateus, que se julgam conhecedores de tudo. Então não precisa ter um Deus se as coisas funcionam perfeitamente, mas não leva em consideração que as coisas funcionam perfeitamente porque tem uma divindade por trás disso tudo. A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita, ou seja, a nossa alma, nosso espírito, o espírito que habita nosso corpo, ele está em algum lugar específico do nosso corpo? Ele habita algum lugar? Normalmente ele habita o nosso corpo todo, mas a nossa alma, nosso espírito, ele se concentra mais energeticamente em alguns centros. Nas pessoas que usam mais o conhecimento, que são mais esclarecidas, mais intelectualizadas, a alma está mais concentrada no nível cerebral. Aquelas que são mais amorosas, que têm mais a bondade, elas estão mais localizadas no coração. Mas a gente não pode confundir essa concentração de energia com o fluido vital que abastece todos os nossos órgãos e principalmente alguns pontos mais importantes do nosso corpo, que são chamados aí os chakras, né? Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos, dessas pessoas que são muito estudiosas. O homem é que deles tira uma consequência falsa. E aí Kardec faz uma anotação longa aqui, que eu procurei resumir, para a gente encerrar esse assunto, para que na semana que vem a gente comece um novo assunto partindo do princípio. Vejamos. Pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, ou seja, os materialistas. E a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida. Como não viram a alma escapar-se no momento do nosso desencarne, como não a puderam apanhar, a alma, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto,
a morte se seguia à aniquilação do pensamento, ou seja, a morte era o fim de tudo. Triste consequência, se fora real, porque, então, o bem e o mal nada significariam. Para que eu vou fazer o bem? Para quê? Às vezes o mal me traz mais vantagem. Se eu fosse um político corrupto, eu teria mais vantagem do que se eu não fosse corrupto, se a vida existisse até o final da nossa existência corporal. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação dos seus apetites materiais. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, ainda bem que são muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Nós não vemos nenhuma casa aí que cultue o materialismo, né? Então, essas pessoas são pensamentos que são isolados, felizmente. Porque nós carregamos conosco a intuição muito grande de que existe alguma coisa a mais. Todos nós buscamos na religião o entendimento do porquê que nós vivemos e para onde será que nós vamos. Todos nós temos essa dúvida, carregamos conosco. E não adianta dizer que é só cultural, não, porque em tribos completamente indígenas, completamente desprovidas de contato humano, também nós encontramos divindades que eles acabam cultuando. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se acaba com a vida. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles. Porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Daquelas pessoas que acham que a vida vai acabar com o fim da nossa vida corporal. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto do seu amor? Quem que encara com indiferença eu deixar os meus filhos e nunca mais tê-los comigo, meus parentes, as pessoas amadas, as que já se foram? Quem que encararia isso com indiferença se nós não tivéssemos uma vida que continua após a nossa existência corporal? Que nos importa ter uma alma? Se extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade como as gotas de ar no oceano. Uma existência futura, porém, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça o nosso desejo do positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Quantos de nós não procuramos, ficamos pulando de religião, de agremiação religiosa a outra, buscando um melhor conhecimento, porque o conhecimento que nos passam não são suficientes para satisfazer os nossos questionamentos, as nossas indagações. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Que vem a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude? Uma contemplação eterna? Sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? Nós viemos muitas vezes carregando esses conceitos. Se a gente fizer coisas boas, nós vamos para um lugar bom, e se fizermos coisas ruins, nós vamos para um lugar ruim. Mas que lugar ruim é esse? Que lugar bom é esse? Nós vamos ficar do lado de Deus? Fazendo o quê? Cantando louvores para Ele? Agradecendo? E mais nada? Não vamos trabalhar? Não vamos fazer mais nada? Onde esse lugar de suplício? Numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê nesse outro mundo que a todos nos espera. Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. Na doutrina espírita nós temos quem volte para nos contar, né? A missão do Espiritismo consiste precisamente
em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, nós toquemos com o dedo nesse futuro e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos, pelas comunicações, pelas benfeitorias que nós recebemos. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham e relatar o que fazem. E mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito pelo contrário. É a justiça divina fazendo o seu papel. Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé, e os tíbios, ou seja, as pessoas sem força, a renovação do fervor e da confiança. Quanto de nós viemos de outras agremiações e buscando respostas na casa espírita, e aqui a gente acaba encontrando algumas dessas respostas. E a gente encontra todas elas se a gente estudar. Se a gente ficar sentado ouvindo os irmãos, os pobres irmãos que estão aqui em cima falando, nós não vamos chegar às nossas conclusões, temos que estudar. A doutrina espírita nos convida ao estudo permanente. Nada passivo. Aquela evolução dos filósofos é ter a fé com razão. O milagre acontece de acordo com o seu mérito. Ninguém que não mereça não vai receber o milagre de Deus, a menos que mude o seu comportamento. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. A doutrina espírita jamais deseja ser a religião única. Jamais. Tanto que a maioria de nós aqui somos de outras religiões, muitos de nós somos de outras religiões. Eu exagerei com essa maioria. Pode vir aqui na casa, fazer o seu tratamento e voltar para a sua agremiação religiosa, sem problema nenhum. O Espiritismo busca trazer novos conhecimentos, e esses novos conhecimentos aos poucos vão se difundindo também para outras religiões. E nós também nos engrandecemos com os conhecimentos de outras religiões. Nós já vemos mediunidades ocorrendo, fenômenos mediúnicos, em outras religiões que não a casa espírita. E aí, qual o problema? Nós vamos buscar a intitulação do único a poder ter fenômenos mediúnicos? De forma alguma. Se ele está aí, o Espiritismo, é porque Deus o permite, e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem, e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Não é muito mais agradável para nós sabermos que essas dificuldades todas que nós passamos nos nossos dias de hoje têm uma consequência no futuro? E foram consequências dos nossos atos no passado? Que no futuro, nós trabalhando para isso, nós teremos esse futuro mais agradável, com mais esperança. Não dá mais esperança para todos nós? Do que chegar no final da vida, nós estivermos errados a vida inteira, e chegar no final da vida, e aí? Eu só fiz coisas erradas, não tenho outra chance? Que Deus seria esse de não proporcionar aos seus filhos uma nova chance, quantas forem necessárias? Então, esse é o papel do Espiritismo. Jamais pleitear ser o dono da verdade, mas auxiliar, como todas as religiões também nos auxiliam, a que o conhecimento, a que o estudo faça com que nós possamos colocar em prática o guia que é mais poderoso de todos, que é o Evangelho do Cristo. Que Jesus abençoe a todos nós.